Sabia que se você adquirir algum dos nossos produtos, como essa camisa homenageando os nossos bravos soldados da Força Expedicionária Brasileira, você vai estar ajudando diretamente o nosso canal a continuar trazendo conteúdo de qualidade para o YouTube? Visite nossa loja oficial e conheça nossos produtos voltados inteiramente para a história. Link na descrição. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Vamos Falar de História. Eu sou Felipe de Deus e hoje eu trago mais uma história emocionante sobre a Força Expedicionária Brasileira. Se você, assim como eu, é apaixonado por assuntos de guerra, eu quero te convidar para assistir a minha nova série aqui do canal, Contos de Guerra. Para assistir, basta clicar no cartãozinho que vai estar aparecendo aqui em cima. Bem, pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar a emocionante e triste história do dia em que os soldados alemães abateram um herói brasileiro. Qual era o nome desse herói? Max Wolff Filho. Spartans! What is your profession? Max Wolff Filho nasceu em Rio Negro em julho de 1911, anos antes do início da Primeira Guerra Mundial. Max Wolff veio de uma família humilde e desde muito cedo teve que trabalhar para ajudar em casa. Um dos seus primeiros empregos foi como auxiliar na torrefação de café, mas ele mal sabia o que o destino lhe reservava. Aos 18 anos de idade, se alistou no exército em Curitiba, no então 15º Batalhão de Caçadores. Pouco tempo depois se mudou para o Rio de Janeiro, onde ingressou na então Polícia Militar do Distrito Federal, alcançando o posto de 3º sargento. Max Wolff Filho esteve presente na Revolução de 1930 e também na Revolução Constitucionalista de 1932. O sargento Wolff Filho não poderia imaginar que estaria presente em um dos maiores eventos da história da humanidade. Em 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Em 1941, o Império do Japão atacou os Estados Unidos da América, levando essa guerra para uma escala global. Em 1942, sem nenhuma declaração formal de guerra, os soldados alemães atacaram diversas embarcações do Brasil, causando a morte de mais de 1.000 brasileiros. Isso foi o estopim para que o Brasil finalmente declarasse guerra às forças do eixo. Max Wolff Filho foi um dos muitos voluntários. Max Wolff Filho foi integrado na 1ª Companhia do 1º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria de São João del Rei. Agora te faço uma pergunta. O que faz um homem se destacar entre tantos outros bravos soldados? Depoimentos de ex-combatentes brasileiros relatam que o sargento Max Wolff Filho tinha um espírito indomável e uma liderança única. O sargento brasileiro se apresentava como voluntário para todas as missões, independente do grau de dificuldade. O sargento Wolff Filho foi destaque na conquista de Montese e participou de todas as missões de seu batalhão na campanha do Monte Castelo, em dezembro de 1944. Suas patrulhas eram essenciais para a Força Expedicionária Brasileira. Isso despertava até mesmo a admiração entre os demais soldados estrangeiros. Mas não foi só isso que fez de Max Wolff Filho um grande herói brasileiro, não pelo menos de acordo com depoimentos de ex-combatentes que lutaram ao seu lado. Max Wolff Filho tinha como característica um companheirismo inagualável.
O seu respeito e seu carinho pelos demais soldados despertavam um sentimento mútuo de irmandade entre os soldados brasileiros, da patente mais baixa à patente mais alta. Isso fez de Max Wolff Filho um bravo líder que era respeitado e amado tanto pelos seus superiores quanto pelos seus subordinados. No dia 12 de abril de 1945, menos de um mês para o fim da Segunda Guerra Mundial, os soldados brasileiros receberam uma missão de patrulhamento em Biasca, nas localidades de Montese. A missão consistia em patrulhar um território denominado Terra de Ninguém. Era um local que possuía muitas casas e edifícios em ruínas, que era usado como esconderijo pelos soldados alemães. O sargento Max Wolff Filho novamente se voluntariou para comandar um pelotão com outros bravos 19 soldados brasileiros. Os soldados seguiram cautelosos pelas estradas desertas. O silêncio era algo assustador. Às 13h15 da tarde do dia 12 de abril de 1945, quando os soldados brasileiros chegaram ao último local da patrulha, o sargento Max Wolff Filho tomou a frente e, sem saber, deu seus últimos passos. Quando o sargento brasileiro abriu a porta, se deparou com uma rajada violenta de uma metralhadora alemã que rasgou seu peito, ceifando sua vida. A rajada rompeu o silêncio de uma forma assustadora. Foi um disparo letal. O soldado Alfredo Estevão da Silva rapidamente tentou resgatar o sargento Wolff, mas também acabou sendo fatalmente atingido. Foram disparos precisos contra os soldados brasileiros. Os demais soldados agacharam frente aos ataques alemães, que atiravam e lançavam incontáveis granadas. Logo em seguida, os alemães atiraram com um sinalizador, alertando as baterias da artilharia. Durante um pouco mais de uma hora, os soldados brasileiros resistiram aos ataques. Somente ao cair da noite, por volta das 19 horas, os homens da patrulha do sargento Max Wolff Filho conseguiram retornar para a base. Muitos deles, de acordo com depoimentos, estavam visivelmente emocionados e abalados. Em uma de suas últimas conversas desse bravo sargento brasileiro, ele mencionou sua filha, que naquele momento tinha apenas 10 anos de idade e era órfã de mãe. Somente alguns dias depois, os corpos do sargento Max Wolff Filho e do bravo soldado brasileiro Alfredo Estevão da Silva pôde ser resgatado. Em uma caixa com alguns pertences do sargento Max Wolff Filho estava uma carta. Ele só não poderia imaginar que essa seria a sua última carta para sua família e amigos.